Olá, estamos começando mais um podcast do setor híbrido e dessa vez nós vamos falar sobre a maldição do Botafogo na Copa do Brasil. Eu gosto tanto da Copa do Brasil, eu fico triste como ela nos odeia tanto, Gabiru. Você também tem esse sentimento com a Copa do Brasil? Tenho muitos sentimentos, né, cara? Primeiramente, boa noite, boa tarde, boa madrugada e bom dia a todos. Tenho esse sentimento também que ela não gosta da gente, o Botafogo também não é muito a favor dela, né? Então, eu lembro a gente vai falar hoje sobre alguns jogos inesquecíveis para o bem e para o mal. Eu lembro que na minha adolescência, infância, né, na verdade, que eu era muito viciado em futebol, pouco lembro do Botafogo na Copa do Brasil. Engraçado isso, porque minha memória é boa, mas quanto a jogos da Copa do Brasil, muito pouco mesmo. E como você bem falou, a gente vai aqui destrinchar um pouco da história do Botafogo na Copa do Brasil. Vamos relembrar momentos inesquecivelmente maravilhosos e outros terríveis. A lista dos terríveis, infelizmente, ela é gigantesca, né? Mas é isso, faz parte. Amanhã a gente vai estrear contra o Motoclube lá no Maranhão. Mas antes de começar a falar sobre a Copa do Brasil, eu vou pedir para você curtir esse vídeo aqui. Eu sei que você vai gostar, e você sabe também que você vai gostar, porque você gosta de todos os vídeos que você assiste aqui no setor visitante. Não deixe de se inscrever no canal, chegamos agora aos 15 mil inscritos, vamos agora rumo aos 30, e depois rumo aos 100, e depois rumo a 1 milhão, 2 milhões, o céu é o limite. E para isso você tem que também ativar o sininho para você não perder nenhuma publicação aqui do canal. E você sabe agora que a gente está postando todo dia. Ou é live, ou é vídeo, é podcast. Agora eu vou fazer uma série também sobre os estádios da Série B. Se porventura o público voltar ainda esse ano. Vai que no retorno a situação melhorou aqui, já tem uma boa parcela da população vacinada. Então, assim, já vou dar as dicas para vocês viajarem e vai ficar ali tudo mastigadinho do jeito que eu sempre fiz aqui para vocês que gostam de acompanhar o Botafogo nos jogos fora de casa. E tem a galera aqui que assiste, nem torce pelo Botafogo, mas também gosta das dicas aí que eu dou. Afinal, o Botafogo é amigo de muitos times, e aí, por exemplo, pro torcedor do Curitiba, tudo que eu falo aqui é a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Muda pouquíssimos. Né? Então, assim, essas dicas que eu dou pro Botafogo valem para outros clubes, principalmente aqueles clubes que são amigos do Botafogo. Mas, Gabiru, amanhã vamos enfrentar o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil. A gente já ganha ali, acho que é 1.150.000, se passar, ganha mais 1.300.000 e qualquer coisa. Vamos arredondar aí para ser, ó, ganhando amanhã, a gente já bota ali 2,5 milhões na conta, porque estaremos classificados para a segunda fase, que a gente pega ou ABC ou o Vila Nova, né? Sei lá, um time lá do Espírito Santo, é o time do Espírito Santo, também que me interessa, agora não sei nem por que eu fui falar disso. O assunto agora é Motoclube, e contra o Motoclube, ô Gabiru, a nossa retrospectiva é o seguinte: disputamos 4 partidas contra a equipe do Maranhão, tudo na década de 70 e 80, ganhamos 2, empatamos 1 e perdemos a outra. A última vez que nós jogamos contra o Motoclube foi no Campeonato Brasileiro de 1984. Você já era nascido, Gabiru? Era nasci em fevereiro de 84. Então, foi ali. Está fazendo aniversário junto esse ano, o belo Botafogo e Motoclube, né? Agora, falando de dinheiro, me lembra quando eu podia no Brasil ter bingo, né, essas coisas, eu ganhava muito dinheiro com bingo. Sempre tive muita sorte, menos quando eu precisava de dinheiro. Então, assim, se eu tivesse dinheiro para tomar uma cerveja e tomasse uma e entrasse no bingo, eu ganhava muito dinheiro. Agora, se eu quisesse dinheiro para tomar uma cerveja, eu perdia o pouco que eu já tinha. Então, esse é meu medo quando se fala de dinheiro. Assim, até hoje eu tenho esse trauma, porque sempre que eu não precisei, eu ganhei muito. Sempre que eu precisei, eu perdi tudo. É por isso que eu amo o setor visitante, assim, porque a gente consegue falar de Botafogo, Motoclube, Astronauta, bingo e sei lá mais o que, tudo ao mesmo tempo, né? E vocês gostam, vocês entendem. Mas esses 2 últimos jogos, como eu falei, em 1984, no Grupo H do Campeonato Brasileiro, a gente empatou 1-1 no Maranhão e perdemos 1-0 no Rio de Janeiro. Então, o último botafoguense que assistiu uma partida contra o Motoclube saiu do Maracanã puto, porque o Maracanã, ou de repente até Marechal Hermes, não sei onde é que o Botafogo ter jogado, Caio Martins, um lugar desse aí, né? Confesso que me perdi ali pelo tempo, não sei. Galera, escreve aí nos comentários, vocês adoram corrigir quando a gente fala umas merda, então escreve aí nos comentários onde é que foi esse jogo aí, Maranhão, Motoclube e Botafogo no Rio de Janeiro, né? A derrota do Botafogo 1-0. O nosso retrospecto jogando contra equipes maranhenses na Copa do Brasil é bom, né? A gente eliminou o Sampaio Corrêa
em 1991, 2 vitórias, ou seja, tranquilo. E em 2004 nós jogamos contra o Maranhão e metemos 5-0. Olha, gols de Alex Alves, Valdo. Grande. E o Alex Alves do DDP meteu mais 3. Foram 4 gols do Alex Alves. Meu Deus do céu. O cara é uma máquina, né? O cara fazia gol de pênalti pra caramba. E era um bom centroavante ali, principalmente. Se machucou, né? Pena que ele se machucou. Gostava. É verdade. Lembra desse jogo em 2004, o Botafogo 5-0 no Maranhão? Pouco, cara. Pouco, assim. Para não dizer que eu não lembro nada, quando você fala que o Alex Alves fez muitos gols, na minha cabeça aparece um leve flash. Mas lembro muito pouco desse jogo. Assim. Deu um pouco da Copa do Brasil em 2004, na verdade. Talvez lembre um pouquinho mais à frente. O Alex Alves eu lembro mais daquele... foi o Brasileiro de 2005, né? Que a gente arrancou ali com o PC Guzmão. E ele fez pênalti. Ele e César Prates. Era. E, aliás, um dos primeiros jogos que eu fui fora do Rio de Janeiro foi contra o Curitiba. Em 2005, a gente ganhou de 3-0 e ele meteu um gol de pênalti, né? Depois teve um golaço do César Prates e aí no final o Juca fez o gol, mas também não tem nem por que a gente está falando disso, a gente está falando de Copa do Brasil. Mas perdemos já no Maranhão. E essa informação eu sei graças ao nosso assessor especial para a Copa do Brasil, o maior tarado nessa competição, que se chama Carlos Abreu. Carlos Abreu, que é aquele cara que vocês conhecem lá dos stories do Instagram, daquela musiquinha, Carlos Abreu, Carlos Abreu. Ele odeia esse tipo de exposição, ele provavelmente vai assistir esse vídeo e deve estar odiando tudo que eu estou falando agora, mas ele informou que em 2008, olha só, o Botafogo perdeu para o River do Piauí, 2-1, e o jogo foi em Bacabal, no Maranhão. Nunca ia saber de um troço desse, Gabiru. Cara, nem eu. Essas aí... Eu tô te falando, eu acho muito esquisita a minha memória com a Copa do Brasil ser tão pouca assim. Porque era uma época que eu era muito mais viciado do que hoje no futebol, principalmente dos 6 aos 12 anos. Eu não fazia mais nada, não sei ver futebol. Tipo, passava futebol na Rede Vida, eu começava a ver. Mas a Copa do Brasil eu simplesmente não tem essa lembrança. Então, graças a Deus, sou menos traumatizado com vocês do que Carlos Abreu. Eu sou super traumatizado. Mas... isso aqui que a gente falou não serve pra porcaria nenhuma, né? Afinal, o que aconteceu em 1984 ficou em 84, o que aconteceu em 2008 em Bacabal ficou lá em 2008 em Bacabal. Amanhã é um jogo novo, é vida nova, vai ser a 28ª participação do Botafogo na Copa do Brasil, e a gente vai falar desse jogo especificamente amanhã. Amanhã vai rolar um pré-jogo, amanhã, quarta-feira, dia 10 de março, vai rolar um pré-jogo a partir de 2 da tarde, diretamente de Conselheiro Galvão, que eu estaria assistindo lá, ó. O Papão da Curuzu vai enfrentar o Madureira. E aí a gente vai falar mais sobre essa partida aí. Vai falar um pouquinho do Papão com o Madureira lá, só qualquer coisa, mas a gente vai fazer o pré-jogo mesmo, ficar falando mais de uma hora lá sobre o Botafogo e o Motoclube. Disso aí a gente fala amanhã. Hoje a gente tá aqui pra ficar triste. Se você não quer ficar triste, você pode sair desse vídeo agora. Mas se você quer ficar triste, você pode vir com a gente, que a gente vai começar agora a relembrar algum dos momentos mais melancólicos. Pode ficar tranquilo que no final você vai ser recompensado com momentos legais, né? Podem não ser os maiores momentos de todos os tempos, mas com certeza você aproveitou naquela época. O Carlos Abreu, né? Ele separou aqui algumas eliminações. A primeira de 96, a gente tem a freguesia com o Paraná, né? A gente foi eliminado nas oitavas de final contra o Paraná Clube, mas ele relembrou um dos gols mais bizonhos que o Botafogo já tomou. Foi na derrota para o Coriçaba. O Botafogo perdeu do Coriçaba 1-0. A gente era o atual campeão brasileiro. E quem marcou o gol numa paçocada do Gonçalves foi o glorioso Bitonho. Você já ouviu? Por onde anda Bitonho? Não sei, cara. Acho que valeria aí procurar, porque é uma figura lendária, né? Eu não lembro. Esse aí realmente não tem nem noção do que você está falando. Se você estiver mentindo, eu vou apenas concordar, porque eu não tenho a menor ideia disso que está acontecendo. Eu não vou botar aqui as imagens para não perder aí, tomar um strike, o caramba, que a imagem é da Globo. Mas tem no YouTube aí, porra. Eu fui pesquisar lá, aliás, no Carlos Abreu mandou o vídeo, aí eu entrei lá e era uma reportagem recente, porque parece que o Coriçaba acabou, assim, faliu, acabou, e estavam tentando resgatar, e aí relembraram partidas históricas do Coriçaba. E aí passou essa daí, né, enfrentando o Botafogo, atual campeão brasileiro, aí, tipo, tava chovendo, mas uma chuva torrencial, não dá pra ver nada. O Gonçalves bateu uma falta tipo Kevin,
Tipo, era o último homem, bateu e entregou no pé do cara, do Bitonho. O Bitonho tocou pro outro atacante do Coriçaba, que lançou, né, pro Bitonho, pegou em velocidade ali, passou pelo Gonçalves e marcou ele cara a cara com o Wagner, marcou o gol. Perdemos 1-0. Esse jogo deve ser lembrado até hoje lá, festejado. Um dos gols mais bizarros aí, provavelmente, né? Mas ganhamos de 3-0 no Rio de Janeiro e passamos. 1997, eu não sei se você tem essa lembrança, Gabiru, mas eu acho que essa rivaliza com a do Aparecidense, como uma das piores eliminações da história. Né? Naquela época, se o time visitante vencesse por 2 ou mais gols de diferença nas 2 primeiras fases, ele eliminava a partida de volta. E o Vitória ganhou o Botafogo de 3-0, Caio Martins. E o Botafogo foi eliminado. Depois eu quero saber dessa data, porque assim, em 97 o Botafogo foi campeão, né, carioca, aquele campeonato carioca surreal, né, que você ganha 2 turnos invicto e depois era o time do Joel Santana, né? Então pode ter sido ali meio, né, nessa época de campeonato, o Botafogo estava priorizando o campeonato carioca, que eu não duvido nada, mas era um time que depois você viu a qualidade, né? Teve um bom campeonato carioca do Joel Santana, mas eu lembro, cara, assim, são flashes também, estou te falando, nessa época eu acho que eu não ligava, eu era igual ao Botafogo, assim, tipo, eu via a Copa do Brasil como se fosse, sei lá, a pré-temporada carioca que eu vejo hoje, não sei. Nessa época você ainda estava querendo virar Criciúma? Não, aí eu já estava velho, já tinha os 13 anos. Já tinha até abandonado minha carreira de goleiro do Petropolitano. Bom, vamos seguindo aqui a lista dos vexames do Botafogo, que é um pior do que o outro, né? Tem em 2001 a gente eliminado pelo Remo, né? 2004, esse aí você já tem uma memória maior, né? Fomos eliminados pelo Gama ainda na segunda fase também. Esse aí você estava no estádio? Tava, 3-2 e o Alex Alves mesmo, né? A gente estava falando dele aqui. Primeiro jogo, se eu não me engano, foi 4-4. Eu acho, tá? Isso aqui é chute, porque esse ano realmente... Mas eu acho que foi 4-4 ou 3-3? 4-4. E a gente saiu na frente com um gol de cabeça do Alex Alves, o Gama virou para 3-1. A gente fez o segundo gol, pênalti. Alex Alves vai bater e tinha um cara brigando, porque ia ser o hat-trick do Alex Alves. Tinha um cara brigando na arquibancada do Maracanã, porra, um brigava com o outro, Alex Alves, aí tinha uns velhos me chamando, falando para eu sentar, eu tava com meu pai nesse jogo, lembro direitinho como se fosse ontem. Pênalti, vai Alex Alves bater, tanta energia negativa para o Alex Alves, ele bate na trave, a bola volta, ele faz o gol. Ninguém sabia muito bem do juiz que isso invalida, né? O gol que seria do empate da classificação. E aí, anulado o gol, a bola volta para o goleiro. Eu lembro que foi uma das voltas dali do Carlos Alberto, aquele que vazou na segunda divisão, falando que o time era sacaneando o Botafogo e depois voltou como vários, né? Mas foi um jogo muito triste, porque 4-4 no primeiro jogo, é só fazer 3-3, né? Se empatasse a gente passava, era isso mesmo. E teve isso, eu lembro. E não passamos, né? Foi isso aí, foi 4-4 e foi 3-2 depois para o Gama. Em 2006 teve uma bizarra também. Tiveram outras, né, gente? Perdeu para o Paraná de novo em 2002, mas em 2006 teve uma das mais bizarras da história, assim, que eu não acreditava naquilo, que a gente foi eliminado pelo Ipatinga, né? Tomamos 3-0 em Minas e 3-1 no Maracanã, com Walter Minhoca humilhando o Botafogo, cara. Essa aí foi uma das que, porra, me deixou mais triste, cara. Eu falei assim, não é possível 3-0, com humilhação, 3-1 depois no Maracanã, e tomar gol de Walter Minhoca é brincadeira, né, brother? 2009 também teve uma muito sofrida. Americano, cara. Pô, perdemos nos pênaltis, a gente fez o gol. Esse jogo aí eu consigo lembrar. O jogo era quarta e domingo, a gente pegava o Flamengo pelo primeiro jogo, pela final da Taça Rio, que se a gente ganhasse, o Botafogo seria campeão depois de 2 títulos perdidos. A gente perdeu com o gol do Emerson contra, e nesse jogo estava 1-1, o Michael Swell fez um golaço aos 47 do segundo tempo, foi para pênalti, o próprio Michael Swell fez aquela paradinha que era horrorosa, que 40% das vezes entrava e perdeu. Não, aquele jeito de bater o pênalti é o pior de todos, assim. Acho que o único que consegue é mais ou menos o que o Neymar faz, assim, mas o Neymar marca muitos gols de pênalti, né? Geralmente não dá, meu irmão, chuta logo, bro, escolhe o lado e bate. Se você bater bem, o goleiro não vai pegar, não tem como pegar. Agora, você fica naquela ali de que nem o Michael Swell fez, e aí a gente acabou se ferrando, né? Em 2010, aí é logo no ano seguinte, cara, a gente é eliminado pelo Santa Cruz, que tava na 4ª divisão, cara. Esse foi bizarro demais, cara.
E esse a gente quase, se eu não me engano, isso aqui eu tô falando tudo de cabeça, se eu errar, daqui a pouco o Arquivos aparece aí. Né? O Arquivos não é enciclopédia, Alvinegro aparece, né? O Almanac. Enciclopédia, tô ficando maluco. O Almanac aparece aí e fala, mas eu acho que a gente quase perdeu pro São Raimundo também. O Louco Abreu foi bem, foi um 4x3, 4x2, não sei o quê. Aí teve esse contra o Santa Cruz. O Jefferson pegou um pênalti na ida, mas na volta falhou, mas pegou um pênalti também. Acho que era o Brazão, atacante do Santa Cruz. E teve um jogador também que depois veio para o Botafogo. Esse resultado aí foi quanto, Depp? Foi 3x2? Foi 3x2. O Botafogo, o Herrera faz um gol aos 40. O Botafogo perdeu do São Raimundo, né? 1x0 e depois ganhou o segundo. E aí, quando o Santa Cruz, o Jefferson pega um pênalti lá, aqui também, se eu não me engano, o Brazão faz o gol, o Jefferson falha, o Herrera no final do jogo faz um golaço, um gol foda, e aí, de repente, o Santa Cruz virou tipo o maior time da história, assim, eles começaram a pressionar e a bola acabou entrando numa falha bizonha da defesa. Esse jogo vale, esse jogo tem total lembrança, assim, bizarro. E assim, é uma eliminação mais vexatória, assim, que você vai vendo assim, não é possível, não, agora não. E cada ano piora, e depois você vai vendo assim que vai piorando. Eu tô pulando vários aqui, porque senão a gente ia ficar 250 horas aqui falando sobre a maldição da Copa do Brasil. Né? Mas depois de 2012 foi eliminado pelo Vitória, 2011 Avaí. Né? Isso assim, quando é eliminado... depois eu vou pegar aqui a lista das vezes que foi eliminado por times que não estavam na Série A. E várias vezes, quando é eliminado por times da Série A, são times da Série A, assim, tipo, Avaí, com todo o respeito que eu tenho ao Avaí, né? Mas assim, pô, na moral. Foi né? da briga do louco, né? Foi da briga do louco. Um amigo meu tava dando aula para uma mulher argentina, e aí ele dava aula de inglês para ela particular. E chegou, né, no dia seguinte desse jogo, ela assim, pô, tô meio bolada hoje, porque meu marido entrou na porrada ontem. E ele, caraca, bizarro, né? Tipo, seu marido entrou na porrada, tipo, que porra é essa? Aí depois descobriu que ele dava aula para a mulher do Herrera. Que ele foi defender o louco, tomou uma porrada nas costas. Aquele jogo foi roubado, aquele jogo, né? Foi. Faz 1x0 e depois dá uma cagada lá. E, cara, a minha avó, ela nem entende muito o que tá acontecendo, assim, mas se eu perguntar pra ela fala que era Botafogo, assim, por causa dos filhos e dos netos e tal. E aí sempre, o único time que ela fica com medo quando o Botafogo vai jogar é o Avaí. Aí eu falo, por que o Avaí? Ela, ai, Pedro, o Avaí, o Botafogo vai, faz uma bestidade e toma o gol, não sei o que, seja qualquer. Botafogo e Flamengo, vó, vai, Botafogo 2x0. Botafogo e Manchester City, Botafogo 2x0. Botafogo e Avaí. Ai, o Avaí, meu Deus do céu, o Avaí vai perder e tal. E até hoje a minha avó... Fiquei com muita raiva, cara. Fiquei com muita raiva desse jogo aí. Porra, os jogadores, aquele Marquinhos, cara, que vontade de entrar numa com ele. Odeio esse cara. Ele chegou e mandou um chupa gringo, né? Ele que arranjou essa merda aí. E Louco Abreu ficou 7 jogos sem poder jogar. O Herrera também. Fiquei puto esse dia. E assim, pra gente continuar e rápido nisso aí, a gente tem também depois a Aparecidense. Eu tava nesse jogo, cara. E aí eu posso contar a história, porque quando conheço Pedro Depp no Lamas, eu acho que eu conheci ele lá, ele diz que foi em outro lugar, mas não faz diferença. Foi aqui embaixo. Aí ele fala assim, não, porque, pô, esse ano eu pretendo ir a todos os jogos do Botafogo. Eu falei, cara, mas você não foi contra a Aparecidense, né? Não é possível. Ele fui. Aí eu saí de perto, falei, eu não quero ficar perto desse cara, não. Vai que isso pega. Cara, mas eu vou Não, se eu fosse o problema, eu tinha que estar acompanhando o Botafogo na Copa do Brasil desde 1991. Eu sei, mas eu fiquei bolado de você ter ido. De alguém ter pensado assim, vou contra a Aparecidense, por quê? Eu fiquei em casa, vai no parque de diversão. É maneiro pra caramba. E, cara, eu vou contar pra você, sempre foi o meu sonho, cara. Eu sempre acompanho o Botafogo nesses jogos fora de casa, mas assim, até o início do setor visitante, eu não ia todos os jogos, eu ia a vários jogos. Mas dificilmente eu ia a esses jogos de primeira fase. Quer dizer, nunca tinha ido. Por quê? Porque, assim, o planejamento é feito muito em cima, são jogos contra adversários que não são... não tem tanta graça, assim, pelo menos eu via isso antigamente, hoje eu já penso o contrário, acho maneiro. Geralmente as cidades são muito longe, né? O Botafogo você vê assim, vai jogar no Maranhão, vai jogar no Pará, vai jogar no interior de Pernambuco. Então, assim, era um negócio muito mais caro. Você fala assim, não vou. Se o Botafogo chegar mais longe, aí a gente começa a viajar pela Copa do Brasil. Então, eu nunca tinha ido num jogo de primeira fase e estava realizando um sonho, assim. Então, uma foto minha, assim, com a câmera na mão, aí no fundo da cidade, a igreja. Eu falei, porra, cara, primeiro jogo de Copa do Brasil, primeiro jogo
Primeira fase de Copa do Brasil sempre foi o meu sonho assistir. E aí, cara, deu tudo errado. No final, acho que ainda meio que estavam putos comigo. Porra, agora filma aí! Mostra lá na Botafogo TV! Sei o que, agora eu quero ver. Aí eu falei, não, cara, tipo assim, o cara da Botafogo já tinha mandado mensagem. Falou assim, ó, esquece, guarda as imagens aí, mas não tem como publicar uma parada dessa daí. Que era uma parada até que eu brigava lá. Eu falei, pô, deixa os caras falarem, deixa os caras criticarem. Eu tô falando, nem eu, Pedro. Mas assim, deixa eu pegar, acabou o jogo, a torcida tá puta, deixa eu virar a câmera pra torcida, e a torcida sentar e a mamona, mas aí não podia. Aí depois eu até acabei perdendo as imagens desse jogo, aí fiquei tão puto que eu perdi. Fiquei triste que eu perdi, mas assim, foda-se também, é uma recordação bosta, né? E aí no ano seguinte, Juventude de novo, né? E se vocês repararam que eu não coloquei o Juventude aqui como uma das maiores vergonhas, a gente vai falar depois sobre o Juventude. Mas esse de 2019, sim, foi uma vergonha, né? Era o Juventude que estava na Série C. E ano passado, Cuiabá, cara. Por mais que Cuiabá tenha subido para a Série A, assim, não dá. Porra, que perdesse pro Vasco, né? E é bom lembrar que ano passado o Cuiabá, do primeiro jogo, estava com alguns jogadores fora, não todos titulares, como a gente achou anteriormente, mas alguns fora, vários fora, por causa do Covid, né? Então era para vencer aqui bem e chegar lá e poupar jogador, até se fosse... Mas o pior jogador vivo deu um mole aqui no Rio de Janeiro, né? Aquele japonês. Não vou nem falar o nome dele lá, porque tô com ódio. Aliás, mais uma vez. Rapaz, eu sinto que a volta do nosso querido Rony está sempre quando eu gravo essa porcaria, é que eu não vejo. Aí eu peguei a camisa, aí já tá dobrada. Aí tirei, meu irmão. Eu falei, não bicho essa porcaria. Eu tô observando que não tem erro. A Napolina na cabeça. Então, assim, só pra gente resumir, das 27 participações do Botafogo na Copa do Brasil até 2020, foram 12 eliminações para times que não estavam na Série A. O segundo, né, com mais eliminações vergonhosas, é o Atlético Mineiro, que foi eliminado 10 vezes em 31 participações. Então, vou só relembrar aqui para vocês, um por um, né, todas as vergonhas que a gente passou. 1991, Curitiba estava na Série B. 2001, Remo estava na Série B. 2004, o Gama estava na Série B. 2006, o Ipatinga estava na Série C. 2008, o Corinthians estava na Série B. 2009, o Americano estava sem divisão. 2010, o Santa Cruz, que estava na Série D. 2012, o Vitória, que estava na Série B. 2018, o Aparecidense, da Série D. 2019, o Juventude, da Série C. E 2020, o Cuiabá, da Série B. E aí eu vou falar para vocês o retrospecto contra os grandes, que o Carlos me passou. Deve estar 99,9% certo. O Carlos é tarado com essas paradas, ele não dá informação furada. Mas assim, se tiver algum erro, vocês corrijam essa informação contra os grandes, tá? Mas eu confio no Carlos. Então assim, contra o Flamengo a gente jogou 2 vezes e foi eliminado 2. Contra o Vasco a gente jogou 1 vez e passou. Contra o Corinthians a gente jogou 1 e foi eliminado. Semifinal. Palmeiras, 2 partidas. Uma a gente passou e outra a gente foi eliminado. O Santos a gente jogou 1 vez e foi eliminado. Foi até vergonhoso, tomou um 5-0. São Paulo, jogamos 1 vez e passamos, foi em 99. Contra o Atlético Mineiro, jogamos 4 vezes e ganhamos as 4. Caralho. 2007 nas quartas, 2008 nas quartas, 2013 nas oitavas e 2017 nas quartas. Contra o Cruzeiro a gente jogou 2 e foi eliminado as 2. A última foi em 2016, a gente tomou de 5-2 na Ilha do Governador. Contra o Grêmio a gente nunca jogou. E contra o Inter, eu nem lembrava disso, mas a gente jogou 1 vez e passou do Inter. Empatamos 2-2 no Beira-Rio, lá em 2000. E na volta no Maracanã empatamos 1-1 e nos classificamos. Para vocês verem aí que o nosso retrospecto contra os grandes não é ruim. Não é ruim. Porra, que isso, velho? Tu achou ruim? Eu achei. Porque perto dos grandes? Achei. Que isso, cara? A gente só tá em desvantagem contra o Flamengo, Corinthians, Santos e Cruzeiro. A gente tá em vantagem contra o Vasco, São Paulo, Atlético Mineiro e Inter. E a gente não jogou nem contra Grêmio, nem contra o Fluminense. E a gente tá empatado com o Palmeiras. É isso. É super de boa esse retrospecto, pô. É boa, tá bom. É bom, pô. E contra o Atlético Mineiro, então, pelo amor de Deus. Pô, contra o Atlético Mineiro é bizarro, né? Eu tenho até medo. Porque falo, pô, será que algum dia vai acabar essa sorte? Porque foram bons jogos, né? Então, assim, contra os grandes, se são 4 que a gente tem vantagem,
4 que a gente está em desvantagem e tem 2 aí que tá empatado e mais 2 que a gente não jogou, né? Então, assim, o retrospecto é bom pra caramba. O que fode é contra os pequenos. E eu acho ridículo. O que tu acha disso? Assim, o Botafogo é melhor pegar o grande, porque se pegar o pequeno, vai perder o pequeno. Porque eu tenho raiva disso, cara. Mas será que isso é verdade? Cara, acho que não. Acho que hoje não mais. Hoje qualquer tanto faz. Assim. Então não vamos pegar o Motoclube, não. Bota aí o São Paulo. Mas a gente sabe que a gente tem um problema de anos por jogar praticamente com a mesma formação, com a mesma mentalidade, que é ter problema com um time pequeno, né? Tem alguns times que a gente já vai sabendo que... Cara, eu lembro uma época com o Náutico fora de casa, assim, eu acho que eu nem assisti o jogo. Assim, então, pô, não sabe ganhar, não sei o que acontece. É um time que tem dificuldade de se impor, né? E é um time que, por exemplo, esse contra o Santa Cruz, eu lembro muito bem, cara, o Herrera fez o gol muito no final do jogo. Acho que era papo de 44 no segundo tempo. E aí você tinha 3 minutos para segurar o jogo e tomou um gol. E não foi um gol assim, pô, saiu do nada. Foi um gol que os caras ficaram chutando. Aí um tira, outro não tira. E isso acontece sempre, repetidamente. O Botafogo pode estar à frente e aí, de repente, uma desconcentração, acontece isso. Rapaz, eu sinceramente, é uma parada que assim, que eu não consigo engolir. Já é melhor jogar contra o grande do que contra o pequeno, porque assim, se botasse a gente para jogar contra o Palmeiras agora, a gente era eliminado. Mas eu também não consigo entender essa quantidade de eliminações para times inexpressivos, cara, com todo respeito. O Americano é inexpressivo, a Aparecidense é inexpressiva, né? O Juventude na Série C do campeonato é inexpressivo. E tem vários outros, né? O Santa Cruz na Série D. O Santa Cruz tem uma puta na torcida, mas na Série D não existe você ser eliminado pelo Santa Cruz, né? Então não sei o que é isso, se é uma maldição, se a gente foi condenado, que coisa é essa que tá acontecendo. E você pulou aí, Depp, alguns que a gente quase rodou, por exemplo. Esse do São Raimundo antes do Santa Cruz, a gente quase rodou. Teve um na época do Sidorf que foi para os pênaltis. Eu não lembro direito qual foi o jogo. Não era tão pequeno. Só falei das eliminações, né? Não falei várias... Pô, teve vários perrengues. Aquele da Juazeirense, não foi também? Ou o Coruripe, um desses dois aí que jogou em Los Lares, assim, ficou meio esquisito. Assim, foi 1-0. É porque o primeiro jogo foi 2-1, mas teve outros. Mas teve um momento assim que o outro time tá jogando mais, não foi assim? Teve da cavadinha, lembra? Que o Jefferson pega. Então, isso aí, cara, são times... E aí você vê o jogo... O cara da cavadinha, que o Jefferson bota... Não foi do River do Piauí, não? Que a gente perdeu lá 2-1. Acho que a gente perdeu do River de Piauí 2-1 e depois a gente ganhou. Não sei. Não, mas ali era 2008 o River. Mas acho que a gente jogou 2 vezes com o River, não foi? Cara. Uma que foi no Maranhão e a outra que foi lá no Piauí mesmo. Sei lá, foi um time desse aí. Alguém, por favor, aí nos comentários, bota aí. Mas o Jefferson botou o dedo na cara aqui. Não, parecia 13 da Paraíba, é verdade. 13. Cara, Del Rocha, o cara perdeu o pênalti, foi humilhado. Eu não gostei do que o Jefferson fez também, mas o cara foi humilhado mais pelos companheiros dele, acho que foi demitido, acho que quase tomou porrada no vestiário. Morrendo de pena dele. Morrendo de pena. Como é que é o nome dele? Léo Rocha. Léo Rocha. Isso aí, Léo Rocha. Parabéns aí pra você, eternizado aí na Copa do Brasil. Aqui não, Léo Rocha, aqui não. Pô, vai querer cavar o maior goleiro da história do futebol mundial, porra. E aqui, não sou clubista não, mas o Jefferson é o maior goleiro de todos os tempos. Certamente. Se jogar... E hoje, mesmo desempregado lá, se ele viesse lá direto do Café Beato, lá onde ele toma conta lá em Ribeirão Preto ou São José do Rio Preto, desculpa, agora não às vezes eu me confundo com essas duas cidades, mas se ele viesse para cá, teria vaga em 19 clubes da Série A, só não jogaria no Botafogo, que tem Gatito. Levando em conta que o Gatito se recupere a tempo de jogar. Sem clubismo nenhum, aqui não tem clubismo, não. Antes de passar para as boas memórias, na verdade não queria, mas a gente tem que falar daquele jogo contra o Juventude, né? Como é que a gente classifica isso? Foi uma vergonha? Foi uma decepção? O que foi aquilo? Eu sei que aquele jogo moldou muito a maneira que o Pedro, no caso eu, torce, assim. Eu fui pro estádio muito confiante que a gente ia ser campeão. No ônibus com a galera, já gritando, é campeão, é campeão. Tipo um clima de oba-oba do caralho. Talvez seja aí a resposta. Não da galera, mas acho que talvez o clima de oba-oba tenha entrado no vestiário do Botafogo. Porra, brother, será? Assim... Cara, vou te falar.
Aí por que assim, tem outros clubes que chegam com oba-oba, compram faixa antes e o caralho, e chega lá e ganha, sacou? Eu acho que isso não influencia. Eu acho Então, que mas Jesus Cristo odeia. esse jogo, só para complementar aqui, a minha infância, a minha adolescência como torcedor do Botafogo foi muito boa, cara. O Botafogo era campeão direto. O Wood chegava em final, foi campeão 89, 90, 92 foi vice-brasileiro, ok, uma merda, perdeu, mas chegou, fez vários jogos maneiros. 93 campeão contra o Peñarol, 95 campeão brasileiro, 96 campeão Cidade Maravilhosa, 97 campeão estadual, 98 campeão Rio-São Paulo, 99, porra, essa expectativa da Copa do Brasil, e todos esses campeonatos que eu falei, mesmo os que não eram os nacionais, pô, tinha uma puta repercussão na época, outro peso. Rio-São Paulo era foda tu ganhar o Rio-São Paulo, era foda tu ganhar o estadual também, o estadual durava 6 meses, né, pegava uma parte importante do calendário. Então, assim, eu era meio marrento, né? Porra, fogão, caralho, isso aqui, a gente ganha tudo. E pra esse jogo, cara, eu acho que ele me fez ser o torcedor que eu sou hoje, assim, mais realista, mais pé no chão, desconfiado, né? Assim, talvez até às vezes um pouco pessimista, mas eu não acho que eu sou pessimista, eu sou muito realista. Eu não me empolgo mais com as coisas como eu me empolgava antes, assim. Eu acho que esse jogo moldou a minha maneira de torcer. E assim, não acho que foi uma grande vergonha. Acho que foi triste, né? Não sei qual é a tua opinião. Cara, eu vou te falar que eu nunca mais tive coragem de ver esse jogo. Assim. Eu só tenho uma lembrança desse jogo, que é um chute do Rodrigo no final com o goleiro Spawn. É a única coisa que eu lembro desse jogo. Eu sei que, vou te falar uma parada, em nenhum momento eu achei que a gente fosse ser campeão no jogo. Eu via que a parada não estava rolando. Cara. E aí, pô, o técnico... As coisas que eu tô lembrando de cabeça, que eu nunca mais olhei essa parada. Que eu via que o técnico tava perdidaço, sabe? Parecia que o outro time tava apostado, tipo assim, cara, não vai passar nada hoje. Tem jogos que você olha e dá essa impressão, né? Tipo assim, cara, não vai rolar hoje. E assim, teve só esse lance do Rodrigo, que é o que eu lembro. Se é que foi o Rodrigo, porque eu nunca mais vi. Foi o Rodrigo. Nunca mais vi. Eu nunca mais... Isso pra mim me deixou tão triste. Foram uma das grandes tristezas do Botafogo. Foi a Taça Guanabara de 95, esse jogo. Copa do Brasil também com o Flamengo depois, mas, cara, esse jogo eu não sei o que aconteceu. Só que eu lembro dessa impressão que eu tinha, assim, de olhar para o jogo e não me empolgar. Não tem um momento que eu falei assim, pô, acho que vai. Pô, o outro time parecia, o Juventude parecia muito bem postado, muito, muito bem ligado na parada. Eu também tive essa impressão, Gabiru, que o gol nessa aí tem jogos que você... a bola começa a rolar e tu fala, putz, não vai sair. Não vai. Vários jogos aqui no Campeonato Brasileiro, assim, que o time tava perdendo, mas assim, às vezes iniciava bem o jogo, aí tu fala assim, não vai fazer gol, vai tomar um gol e vai perder esse jogo, assim, dá pra sentir, né? E pode ter sido isso também, os jogadores podem ter sentido, Maracanã lotado, sim. Que aliás, é o maior público da história da Copa do Brasil, vou até compartilhar aqui, até as pessoas sabem, né, botafoguense sabe, mas assim, pessoas de outros clubes que acompanham aqui o setor visitante, podem não saber. Então aqui, ó, maiores públicos da Copa do Brasil, deixa eu aumentar aqui. Opa! Peraí que agora eu perdi. Normal, aqui, normal. Para quem está ouvindo, a gente está ouvindo agora. A gente está ouvindo, mas não tá. Mas olha só, o primeiro é Botafogo e Juventude, 101 mil pessoas, 101.581, 27 de junho de 99. O segundo é o Flamengo, 95, Flamengo e Grêmio, no dia 22 de maio de 97, né? Depois tem 3 públicos do Cruzeiro com mais de 80 mil pessoas no Mineirão. Olha só. E isso no antigo Mineirão, né? 2003, 96 e 2000. Né? O Cruzeiro botando mais de 80 mil pessoas e o outro com 80 mil pessoas foi Corinthians e Grêmio no Morumbi em 2001. Os outros são todos abaixo de 80 mil, 76, 73, 73, 72. Ou seja, a gente tem o recorde e vai ter para sempre, né? O recorde maior na história da Copa do Brasil. É engraçado, porque você mostrou aí os públicos e todos esses jogos aí, o Flamengo e o Grêmio também, lembrando agora dos cariocas na Copa do Brasil, né? Tipo, o Flamengo e o Grêmio também me parecia que o Grêmio ia ganhar, e o Santo André também me parecia que o Santo André ia ganhar, e o Fluminense com o Paulista, que o Fluminense também, os times cariocas sempre tiveram problema quando pegavam jogos desses na final, né? O problema é que os cariocas resolveram o problema e a gente ainda não conseguiu. Eu só estava lembrando dessa sensação de que a bola não vai entrar, que é muito doida, né? Você começar a falar assim, cara, hoje não vai rolar. Que isso? Ficou tão... Não, você ficou tão nervoso aí. Fiquei nervoso. Foda-se. Com a Copa do Brasil.
foda, cara. Eu acho a Copa do Brasil tão maneira, cara. Eu me amarro no sorteio da Copa do Brasil, me amarro nesses jogos de primeira fase. Mas assim, nem os jogos de primeira fase eu tô conseguindo gostar mais, porque é só pancada, só eliminação bizonha. Né? E a gente pode relembrar que alguns momentos legais da Copa do Brasil provavelmente são poucos, né? Recentemente, aquele 3-0 contra o Atlético Mineiro nas quartas no jogo de volta, acho que foi um jogo. Eu fiz reportagem desse jogo, cara, foi muito maneiro, cara. Esse jogo foi muito. O Botafogo esse jogo tu tava em campo? Tu tava em campo? Tava em campo. O Botafogo entrou com uma raça maravilhosa, assim. Tipo, você via o João Paulo jogando muito. A gente fez 2-0 no primeiro tempo, depois rolou uma pressão boa do Galo ali, que foi foda. Mas fechamos com o Gilson, um passe que ele dá uma adiantada que você fala assim, pô, ele nunca vai chegar nessa bola. E é 3-0, o que nos levou a uma maior tristeza, de ter ficado ali, na verdade. Cara, mas essa semifinal contra o Flamengo eu nem achei tão ruim, não. Porra, o foda foi aquela de 2013 lá, aquele 4-0. Fiquei péssimo. Eu trabalhava essa época, né, de jornalista, de radialista, então eu peguei todos esses jogos. É foda, cara. Esse jogo aí foi maneiro, mas uma coisa que você disse... que é completamente diferente da outra sensação, aquela sensação de que nunca vai sair o gol. A sensação era que naquele jogo, se o Atlético fizesse mais 3 gols, o Botafogo ia fazer 7. Quanto gol precisasse, ia fazer. Né? Mais ou menos aquele do Figueirense lá, que a gente perdeu também, que é muito triste. Né? E se não fosse a arbitragem, a gente teria com certeza se classificado. Mas era aquele jogo assim que, ok, anulou, vamos fazer mais um, ok, anulou, vamos fazer outro, ok... E tipo assim, se não fosse a arbitragem, ele tava voando. Foi triste, esse jogo do Figueirense foi duro pra caramba. Foi muito bizarro, né? E foram 2 anos pesados, porque 2007 foi a falha também. Pois, é engraçado, né? Que sai o gol, se saísse um pouquinho antes da falha do Júlio César, talvez a gente fizesse mais 2. Porque saiu, a gente já fez gol na saída com o André Lima. Então, assim, o time estava muito bem. Essa regra de fora do gol, essa regra de fora de casa, pra mim, é uma bunda molice do cacete, porque não quer dizer nada. E 2008 também foi muito triste. Depois, a gente tentando falar de coisas felizes, a gente já voltou para as coisas tristes. É porque não tem muita coisa feliz. Contra o Corinthians, cara, também, com o Castilho falhando. Porra, dava para levar. Castilho pulou com a bola para dentro do gol. Castilho falhando, Castilho não pulou nem um pênalti. Isso aqui foi um azar, porque ele voltou machucado daquela época, né? Era o Renan, goleiro. Que era fraco também, mas talvez não tomasse aqueles 2 gols que o Castilho tomou. Cara, aquele jogo contra o Corinthians foi um dos primeiros jogos que eu consegui assistir numa televisão. Já estava morando em Portugal há um tempo, mas eu assisti em link pirata. E se o link pirata hoje em dia não é tão bom, imagina como é que era há quanto tempo? 13 anos. Então, era bizarro, era muito bizarro, travava, a imagem era horrorosa e tal. E aí, durante muito tempo eu assisti os jogos do Botafogo assim, de maneira precária. E aí eu assisti, né? Tinha um amigo meu que tinha uma televisão, mas é aquela televisão que a minha bisavó tinha em 1987. Era uma televisão assim, pequenininha, que eu não sei como. Aí eu fiz uma assinatura de 1 ano de uma operação, nem sabia se ia ficar lá, mas eu assinei 1 ano de TV a cabo lá em Portugal. Aí consegui instalar, comprei um cabo, um adaptador que conseguia plugar, assisti, meu irmão. Parecia que eu tava vendo o jogo da Copa de 70, em 1970, assim. E aí era tarde pra caralho, brother, porque com a diferença do fuso horário e tal, lá era em junho, né? E aí o horário de verão lá puxava pra frente, que era verão. E aí ficava 4 horas do Brasil. Então o jogo foi acabar 4 horas da manhã, lá, 4h30, porque foi pros pênaltis. Né? Então, assim, e eu não podia gritar, não podia fazer nada, porque tava todo mundo dormindo. E era 4h30 da manhã, que foi uma das paradas assim que eu fiquei mais puto assim, na minha vida, aquele pênalti do Zé Carlos. E esse e aquele do Falcão Garcia na Sul-Americana foram 2 jogos assim, que eu queria gritar, chutar as paradas. Calma aí, não vamos falar, não. Só para lembrar. Porque assim, foram 2 jogos que eu queria extravasar e não pude. Assim, Foda. Agora, falando de jogos bons, vamos focar nos jogos bons. A gente esqueceu do Atlético de 2013, que foi 4-2 e 2-2. O 4-2 foi um jogaço. Pô, esse é irado, que o Dória faz aquela comemoração assim. Como é que é assim, né? Cara, que é irado, bro. Como é que o cara comemorou o gol desse jeito? Foi o Galo saiu na frente. Lá no Sim, mas o jogo de ida foi louco, porque o Sidorf não jogou
e o Atlético Mineiro sai na frente na jogada da direita ali, o passe do Ronaldinho e o primeiro gol. E aí o Botafogo vira para 4-1, né? O Rafael Marques jogou muito bem, o Vitinho jogou muito bem, o Lodeiro jogou muito bem nesse jogo, se eu não me engano. E eles fazem, 4-1, estamos classificados. Aí vai o Atlético Mineiro no último lance do jogo, 4-2. Aí, 2-0 lá, e lá a gente consegue 2-2, que também foi um jogo bom. O Botafogo, naquela época, tomava muito gol no último minuto. Assim, era absurda a quantidade de gol no último minuto. Sim. E assim, nem sei se naquela época, né? Porque assim, a história inteira que a gente tem notícia. E tem 2 jogos maneiros também, cara, mas assim, da campanha de 99, cara, aquele contra o Atlético Paranaense nas quartas de final, gol de bicicleta, que é uma bicicleta bem estranha do Sandro, né? Assim, sim. É meio um velocípede, né? Mas assim, um gol do caralho. Aquele jogo foi muito foda contra o Atlético Paranaense. Depois a gente passou ganhando nos pênaltis, né? E eu tenho a memória, cara, que tava assistindo o jogo assim, amarradão, de repente a TV corta do jogo pra arquibancada, e a torcida do Botafogo que entrou no setor da torcida do Atlético Paranaense, o pau quebrando. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo, meu irmão? O que é isso? 99, né? Era moleque, ele tinha uns 15 anos. Eu falei, cara, meu Deus do céu. E era aquela arena da Baixada antiga, né? Sim. Tinha meio que uma pista de atletismo. Ali não sei se era pista de atletismo, mas o estádio era meio oval, assim, a torcida não ficava bem atrás, assim, do goleiro, assim, era curvado, então ficava mais pro fundo. Aí a torcida dos caras, meu irmão, sempre presente lá. O jogo contra o Atlético Paranaense, quando tá cheio, é um jogo complicado. E aquele contra o Palmeiras, chegou aí, cara, 1-1 no Maracanã. Não, mas nessa época aí eu tava bem mal no colégio, então não conseguia vir no Rio ver jogo, não. Eu morava em Petrópolis e eu via de casa. Eu lembro como se fosse, esse jogo aí, eu acho que eu lembro todos os lances, assim, porque eu passei mal. Eu lembro que eu respirava muito futebol. Esse jogo para mim fez mal, porque foi para os pênaltis, eu não queria ver. Eu lembro direitinho, assim, e foi muito foda, cara. Foi um dos melhores dias, assim. E quem fez o gol do Botafogo foi o Reidner, né? Um chute fora da área. E assim, aí eu já lembrei também de um outro gol em 99, lá na última rodada contra o Guarani. O Reidner também fez um de fora da área. Aí já lembrei de 2 gols do Reidner, e aí a gente tem que aturar esses malas aqui. O Zé Wellison já tá com 22 chutes para fora da área, mas foi só um parênteses aqui nessa maldição da Copa do Brasil, né? Você vê os momentos ruins. Pô, mas não vai ter o do Ceará? Ah, é verdade. Pô, pelo amor de Deus, né? É verdade. Por mais que tenha feito a gente, pô, na época que a gente mais sofreu não foi o 2020. Mas, cara, foi muito foda. O Ceará é um negócio que não tem como repetir. Assim, se contratasse o melhor roteirista dos Estados Unidos, ele não ia conseguir fazer um negócio daqui. Porque era o goleiro falhando, e o mesmo goleiro que falhou, o Andrei, faz o passe para o último gol, né? Que é uma doideira. Ele dá a bicuda para frente, o Zé Bahia faz o gol, tudo uma doideira. Aquele jogo tinha que focar só na torcida, porque quando aparece a torcida do Botafogo, eles não sabem comemorar, fica um negócio assim de, cara, o que a gente faz aqui? Aí tem o cara correndo de um lado para o outro, assim. Eu em casa, eu tava meio, eu não sei se você lembra onde você estava, né? Eu acho que essas coisas você recorda. Eu lembro que eu tava no meu sofá, assim, vendo o jogo, bem que, tomando uma cerveja, já meio com sono, porque era 2014, né, gente? Foi quando a gente caiu, então era um jogo que, assim, sinceramente, na minha cabeça estava, se perder, perdeu também. Como é que vai ganhar com o Andrei, com o Yuri Mamute, que fez um gol nesse jogo, diga-se de passagem. E, cara, sai o gol, eu não sabia para onde ir, eu fui para a janela, queria quebrar a geladeira. Esse jogo é assustador. Até o Mauro César, que é o comentarista desse jogo, ele meio que sai do ar, assim, ele fica assim, cara, nunca vi o que aconteceu, né? E esse jogo, cara, a Globo deu o Botafogo como eliminado, né? Assim, tava rolando um outro jogo, acho que na Globo, ou se não sei se era. Acho que era Flamengo, tava na Globo, né? Esse jogo passou na ESPN Brasil e no pay-per-view pela primeira vez, no Premiere, pela primeira vez que liberaram. Acho que era Flamengo, sei lá, era algum outro time que tava jogando na Globo, assim. Aí o Alex Chobar, e agora os times classificados para a próxima fase. O Ceará vai enfrentar o Santos, né? O Flamengo vai pegar não sei o quê. E aí, meu irmão, eu tava em casa, né? Acabou o jogo, tinham 2 parceiros botafoguenses que moravam por aqui. A gente, caralho, meu, vamos beber. Aí saímos, tava sóbrio, tava bebendo dentro do jogo, não esperava nada daquilo. Aí saímos, fomos ali na fornalha da praia de Botafogo, começamos a beber. E aí foi todo mundo de camisa do Botafogo. E aí o motoboy encontrou com a gente e falou assim, porra, que merda, aí o Botafogo perdeu. Aí, não! O Botafogo conseguiu virar, cara. Ele falou, tá de sacanagem. Eu falei, é verdade, pô, o Botafogo virou. Ele, caralho, aí começou a comemorar com a gente também. Aí, porra, cara, eu não tô acreditando nisso. A gente falou, é verdade, cara, o Botafogo virou no último minuto, que o jogo não tinha passado. Ele provavelmente viu na Globo, né,
que o Botafogo já estava eliminado, mas não. Aí depois ficou lá até, tipo, 3 horas da manhã bebendo na Pra fornalha. quem não conhece, beber na fornalha é tipo, sei lá, beber no McDonald's. Assim. Real, ninguém vai beber na fornalha. Era o único lugar. É porque a fornalha era 24 horas, era o único lugar 24 horas. Aí a gente foi lá, pô, vamos ficar lá na fornalha. Fornalha é um lugar assim, pra quem não conhece, é tipo de saideira, assim, né? Outro vai lanchar à tarde, ou assim, de saideira, né? Uma coxinha, cara. Caralho, vou comer uma coxinha, tomar uma cerveja e vou pra casa, uma coca e vou pra casa. E a gente ficou lá na fornalha, bebendo assim, até 3 horas da manhã, sem acreditar no que estava acontecendo. Pô, assim, foi uma loucura esse jogo. Como é que eu ia me esquecer? E pior que eu ia me esquecer disso aí, né? Pô, pelo amor de Deus. Mas como vocês viram, os momentos ruins acabam roubando a cena aqui quando a gente fala de Copa do Brasil. Essa é a nossa história, né? Resumida na Copa do Brasil, mas é o que eu costumo dizer, né? É uma competição que eu amo, mas que ela me odeia de uma maneira desproporcional. Porque eu acho que a gente não merece essas eliminações aí que a gente teve que aguentar nesses últimos anos, né? E assim, não muda muito. No início da década de 2000 era horrível, aí 2010 era horrível, aí agora também 2020 é horrível. Assim, é uma coisa pior do que a outra, né? Vamos ver. Tomara que a gente amanhã consiga passar pelo Motoclube. Lembrando que o pré-jogo vai ser diretamente do estádio Conselheiro Galvão, onde o Papão da Curuzu vai enfrentar o Madureira. E depois a gente... Vamos assistir o jogo trocando ideia com a galera aqui? Acho que vai ser isso, né? A gente tá ouvindo, vamos... o jogo vai passar na Sport TV, não vai ter aquele atraso. Então você vem pra cá, bota gente aí, sei lá. Fica olhando minha cara de babaca. Fica aqui trocando a ideia, conversando, para até vocês verem como é que a gente assiste o jogo. Eu geralmente fico quieto, assim, eu não tenho muita emoção, não. Não sei, de repente com você aqui do meu lado, assim, gritando, eu posso até me empolgar um pouco. Mas é isso, Gabiru. Galera, se inscreva no canal, deixa o like, ativem as notificações, né? Tem que ativar o sininho. E também se inscrevam lá no Portal Híbrido, lá. Esse podcast aqui vai rolar também lá no canal da Híbrido no Spotify, né? Sem dúvida, esse é um podcast atemporal, até porque o Botafogo na Copa do Brasil a gente não falou nada sobre o jogo, então você que está ouvindo, muito obrigado, se inscreva aí, porque como é um canal novo, o canal da Híbrido logo vai deixar de existir para existirem só canais de programas da Híbrido. Mais alguma coisa para falar, Gabiru? Não, falamos demais. Tchau.